Paz para todos. Mais uma vez estamos aqui com a nossa live. Eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e também comentar a respeito dos nossos assuntos. Faça a sua inscrição, coloque o seu joinha aí, para que a gente possa continuar e você também receber cada vídeo que a gente fizer. Nós vamos continuar sobre o Gênesis ainda. E no Gênesis, capítulo 1, verso 26, diz que: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E no versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Há muitas perguntas a respeito desse texto em Gênesis, capítulo 1, confrontando com Gênesis, lá no capítulo 2, quando há a formação da mulher, quando Deus criou a mulher. Bom, eu entendo que o capítulo 1 ele está falando em linhas gerais. O capítulo 2 ele está explicando como foi a obra da criação, a respeito do homem, do jardim do Éden e da mulher. Eu entendo dessa forma. Então, quando eu leio Gênesis, capítulo 1, eu estou fazendo uma leitura, ao meu ver, geral. No 6º dia, Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. E aí depois, no capítulo 2, nós vemos Deus explicando como ele criou a mulher, como foi a formação da mulher. É claro que tudo indica que houve um intervalo aqui, já que o homem ele foi criado do pó da terra e a mulher foi da própria costela do Adão. E lembrando que Adão, o termo Adão é Adam, né? Adam, que quer dizer pessoa, né? Que nós traduzimos no hebraico para pessoa. Então não é um nome de alguém, não é o Senhor José, não é o Senhor Adão, é uma pessoa. E quando eu digo uma pessoa, eu estou tratando de uma espécie. Quero lembrar também que na criação do homem, Deus criou a humanidade, né? A particularidade dessa espécie. Ou seja, cada um foi criado dentro da sua própria espécie. O homem ele foi criado, e foi criada a mulher, né? Foi formada da sua costela, justamente na mesma espécie. Então, quando nós falamos de uma espécie que se transforma em outra, isso são determinismos biológicos, isso não faz parte da palavra de Deus, não faz parte da crença que nós ministramos. E Deus, ele criou o homem diferente dos outros seres.
Ele criou o homem à sua própria imagem e adicionou ao homem uma natureza diferente dos animais. Deus criou o homem para viver em comunhão com ele, com o próprio Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 2, verso 15 a 17. Esse espírito que Deus soprou nas narinas do homem é o princípio da vida de Deus no homem, né? Conforme João 6, verso 63. E o homem, se discute se o homem é composto de duas substâncias ou se ele é composto de três substâncias. Aqueles que pensam que o homem é composto de duas substâncias defendem então que o homem ele foi feito de uma substância material, que é chamada o corpo, né? Corpo, e a substância imaterial, que é chamada de alma, conforme Gênesis 2, verso 7. Aí nós temos uma dicotomia, que é também o que a filosofia grega sempre disseminou, né? Tudo era uma dicotomia. O homem se compõe, conforme a palavra de Deus, de três substâncias. Olha, a substância corpo, material, claro, e duas substâncias que são imateriais, que é a alma e o espírito. Conforme lá em 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, faz referência ao homem com essas três substâncias. Como também em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Logo, nós temos uma tricotomia. Então, o homem ele foi formado, foi criado através de três substâncias: corpo, alma e espírito. Bom, respeitando aqueles que defendem a dicotomia, eu fico com a tricotomia do homem. Então, o espírito humano, ele é habitado, ele é, na verdade, um habitante da carne. Ele foi dado por Deus em forma individual. Cada um de nós temos um, porque é como uma impressão digital. A nossa impressão digital, ela é única, física, material. A nossa impressão digital espiritual é o espírito que cada um tem, individual. Números, capítulo 16, verso 22. Então, foi formado por Deus na parte interna da natureza humana a alma do homem. Ele pegou um corpo inerte do barro e foi colocando os elementos nesse corpo. A alma, né, que é capaz de renovação, desenvolvimento, arrependimento, livre-arbítrio, razão, adoração. O espírito humano faz o homem diferente de todas as outras coisas e criaturas. Por quê?
esse espírito é o centro e a fonte da vida humana. É ele que faz com que nós reconheçamos Deus, olhamos para os céus, né? Nos interrogamos o nosso eu, o nosso ser. Ou seja, ele é dotado de vida humana e inteligência, racionalidade. Provérbios 20 e 27. Que se distingue da vida dos animais irracionais, representando a natureza suprema do homem, que rege a qualidade do seu caráter. Aí nós temos o Homo sapiens. Nós somos sapiens. É isso que ocorre quando Deus criou. Então, a origem da alma, ela veio de um resultado do sopro sobrenatural de Deus. Ou seja, ela é espiritual e vivente, porque ela opera por meio do corpo. Olha só. Mas a alma não é parte de Deus, como muitos pensam. A alma, ela peca. Se ela fosse parte de Deus, se o sopro, de Deus fosse toda a virtude de Deus no homem, o homem não pecaria. Mas a alma peca. Mas o que é então a alma? A alma é tão somente dom e obra de Deus na vida do homem. Zacarias capítulo 12, verso 1. Então, Deus foi criado à semelhança o homem foi criado à semelhança de Deus. Foi feito como Deus em caráter, e personalidade. E aí, ser como Deus significa o quê, meus irmãos? Que é a imagem do Deus invisível. Nós somos a imagem do Deus invisível. Imagem é aquilo que eu vejo. É a representação, de alguém, de alguma coisa. Aí Deus dotou o homem de uma natureza capaz de conhecer, amar e servir a Deus. Então, por causa dessa imagem divina, todos os homens são, por criação, criaturas, ou seja, filhos de Deus. Filhos no sentido de agora somos filhos de Deus. E em virtude dos poderes implícitos em ser o homem formado à imagem de Deus, todos os seres, ou seja, as almas viventes sobre a terra, estavam entregues na sua mão. Deus entregou na mão do homem para que ele tivesse domínio de todos. Então o homem devia ser o quê? O representante visível de Deus em relação às criaturas que o rodeavam. Os animais, quando viam o homem, respeitavam, temiam. Por quê? Porque eles viam a imagem de Deus refletida naquele homem. Mas desde que a imagem foi manchada pelo pecado, os homens devem ser recriados ou nascidos de novo, conforme Efésios 4, 24. Para quê? Para que sejam em realidade, para voltar a ser filhos de Deus. Porque com o pecado, com a mancha do pecado, perdeu-se a imagem de Deus. O refletir de Deus do homem na natureza. Então, desde que Deus desejou criar o homem e não Deus,
ele fez Adão mutável. Adão, ele não foi feito imutável, como muita gente prega e pensa. Ele foi feito mutável. Dessa forma, Deus criou o homem à sua imagem, né? E macho e fêmea os criou, lá em Gênesis 1, 27. Nós vamos ficando por aqui, analisando a criação do homem, depois nós vamos analisar a criação ou a formação da mulher. Fique com Deus e comente sobre o assunto.